Volante se acerta com o Gigante da Colina e meia diz sim ao Vasco da Gama. Mas nem tudo é mar de rosas no Gigante da Colina. Hoje, o ameaçado Fernando Diniz enfrenta o Fluminense e o Vasco repleto de desfalques e com uma escalação para lá de polêmica. A gente vai falar muito sobre essa questão. Então eu peço a você, torcedor vascaíno, para colocar muito atenção neste vídeo, porque vem mais dois jogadores. Vou pedir para você que não é inscrito, você que está chegando agora no nosso canal, para você poder se inscrever, hypar o vídeo, certo? Você que deixar o joinha, por favor, não deixe de hypar o vídeo aí. Você que está com o celular, perfeito? Bom, bora começar aqui falando sobre o clássico. É hoje. Fernando Diniz teve uma semana para apresentar evolução tática, técnica e física nesse time do Vasco da Gama, para entregar padrão de jogo. Pela primeira vez no ano, o Vasco teve uma semana livre para colocar a casa em ordem. E é o jogo derradeiro para o seu Fernando Diniz. Não havendo evolução, é difícil imaginar que o Fernando Diniz vai começar, ou que vai começar, a semana como treinador dos Gigantes da Colina. E o Vasco tem alguns problemas, e não são poucos. Além da questão do Felipe Coutinho, que abandonou o bar, a gente tem problema ali no setor do meio campo. O volante Thiago Mendes realmente não vai para a partida, conforme a gente tinha antecipado aqui para vocês, problema no joelho, e já antecipo, Thiago Mendes não enfrenta o Santos no dia 26, tá? Lá na Vila Belmiro. De última hora, a gente ganhou um problemaço, que foi o Cuesta. O Cuesta sentiu no treinamento de ontem e nem relacionado foi para a partida de hoje. E para complementar, o Fernando Diniz aí fazendo escolhas absurdas. Fernando Diniz improvisando o Puma Rodrigues lá do lado esquerdo. Fernando Diniz optando com o Tietê aí para jogar de segundo volante. E mais uma vez o René Souza, paz, meus senhores, vai começar no banco de reserva. Um jogador que o Vasco da Gama simplesmente gastou 30 milhões para trazê-lo. E Cuiabano, por enquanto, né, coisa estranha, quinto jogo consecutivo, contrataram um jogador que está fora de forma física, uma das maiores contratações da história do Vasco. Então, o Vasco, para essa partida, com o Léo Jardim, PH, o nosso Saldívia jogando no lugar do Cuesta, o nosso bravo Robert Renan e o Puma do lado esquerdo. Barro, lá como segundo volante, Tietê e Robert Rojas. Perdão, Juan Rojas. Juan Rojas. Lá na ponta, Nuno Moreira, o nosso bravo e melhor jogador do Vasco da Gama, o Carlos Andrés Gomes e o Spinelli. Esse é o time do Vasco. Pessoal, se não vier o resultado, Diniz dança. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque eu coloquei aí no título da live e da capa, né? Mais dois, isso mesmo. O jogador
Santiago Souza, informação que vem agora na parte da manhã, entre o jogador e o Vasco da Gama, está tudo ok, tá? O Vasco já acertou tempo de contrato e as bases salariais com o jogador do Racing. O Vasco, nesse momento, estuda com o Racing uma negociação que pode chegar a 7 milhões de euros. O Vasco estuda, nesse momento, com o Racing a forma de pagamento. E o Vasco mata aí dois coelhos com uma cajadada. Por quê? O Vasco simplesmente traz um jogador para a função de lateral, perdão, para a função de zagueiro e para a função de volante. Ah, Laureano, que é muito caro 7 milhões de euros. Não é. Se o Vasco fosse trazer um zagueiro bom, e se o Vasco fosse trazer um volante bom, o Vasco pagaria infinitamente mais do que isso. O Vasco está pagando um pouquinho mais alto, mas para poder ter um atleta aí que faça as duas posições. Bom, e outra situação que eu quero trazer aqui para vocês é Patrick Mercado, tá? O jogador já está apalavrado. O staff do atleta disse sim para o Vasco da Gama. O negócio entre o Vasco da Gama e o Patrick Mercado já está fechado. Agora, pintou a situação da parte financeira. O Vasco já conversa com o Independente Del Valle sobre grana. O Independente Del Valle simplesmente pediu 1 milhão de dólares agora e mais 5 milhões no meio do ano pelo atleta. Eu acho que vale a pena, porque é um jogador de nível de mercado europeu, tem 23 anos. Eu já falei aqui que seria muito melhor trazer esse jogador do que o Gustavo Scarpa, porque só para criar um paralelo aqui, uma comparação, o Scarpa ganha quase 2 milhões por mês. Se você pegar 2 milhões e multiplicar por 13, com o 13º ali, cara, essa brincadeira aí dá 26 milhões de reais de salários num ano para o Scarpa. Então, o Vasco da Gama, 26 milhões, se a gente dividir aí por 6, vai dar 4 milhões, né, de euros. Pô, você pega esse dinheiro e investe para trazer um jogador que é jovem, que tem possibilidade de ficar aqui no clube 4, 5 anos. Laureano, que eu ouvi falar que o Sevilha também queria o jogador. Sim, só que a janela europeia ela está fechada, tá? Está fechada. E a proposta aí do Vasco para o jogador foi uma proposta muito boa, o plano de carreira que foi feito para ele, certo? Então, a tendência é que o jogador não venha esperar essa janela pós-Copa do Mundo para poder ser negociado com o europeu. O caminho está livre para o Vasco da Gama, o Vasco da Gama fazer a contratação aí do Patrick Mercado. Então, mais dois jogadores aí que avançam com o Gigante da Colina nesse final de semana, e são dois jogadores que chegariam para mudar, sim, o patamar do Gigante da Colina. Agradeço muito pela sua atenção, meu muito obrigado. Você que ficou até o final, se inscreva no nosso canal. Perfeito? Vasco deles, a verdade prevalecerá e não deixe de hypar esse vídeo. Valeu!